Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitos de vocês me perguntam, me falam, que a gente vai se deparar muito no decorrer da nossa vida, a gente se depara muito no decorrer da nossa vida e quando a gente começa a empreender, meu Deus do céu, essa palavrinha se torna assim parte do nosso dia a dia, real, direto, que é o medo de começar. O medo de você começar um novo projeto, o medo de você começar a se posicionar no Instagram, o medo de você começar a empreender, o medo de você gravar o seu primeiro vídeo, o medo de você fazer a sua primeira live, medo de vender. Enfim, essa palavrinha aí, ela começa a nos perseguir de um jeito assim surreal. E por que eu decidi começar essa semana da jornada empreendedora, que está começando numa quarta-feira, né? Mas aqui é assim mesmo que funciona. Por que eu quis começar essa semana falando sobre como vencer esse medo de começar? Porque o medo é o primeiro empecilho de você começar qualquer coisa. Né? Quando você tem uma ideia, geralmente você passa por aquele momento de euforia, de que, nossa, muito legal essa ideia, realmente eu vou arrasar, vai ser maravilhoso e tal. Mas aí quando você começa a entrar em ação, quando você começa a vir para o mundo real, né? Começa a olhar tudo que pode dar errado, porque o medo, ele tem muito essa característica de você começar a prever o ruim, não prever o bom, né? Quando você prevê o bom, você tá com esperança. Mas quando você começa a calcular tudo que vai dar errado, e ai, mas será que, e tal, e aí você é dominado pelo medo. E nesse estágio, muitas pessoas paralisam. E eu quero que você me diga, quem, né, se sentir confortável, logicamente, que me diga aqui nos comentários qual que é o seu maior medo / desafio hoje? Vamos usar a palavra desafio só para dar uma suavizada, mas qual que é realmente o seu maior medo hoje, nesse momento que você se encontra? É, quem sabe, o medo de começar a empreender? De perder a estabilidade do seu trabalho? É, quem sabe, o medo de se frustrar? É o medo de gravar vídeo? Me contem aqui, gente. Eu quero que vocês interajam comigo para eu sentir que eu estou falando com alguém, senão vai parecer que eu estou falando com as paredes. Qual que é o seu maior medo hoje? Julgamento das pessoas. Esse é um medo que muitas pessoas têm mesmo, né? Medo de não dar certo, medo do julgamento, o julgamento aí de novo. Medo de não ter os resultados que geram a receita, de aparecer, da transição de carreira. Eu também tive muito esse medo, gente. De que não dê certo, de gravar vídeo. A Rebeca falou que falou sobre ontem, falou sobre o medo do julgamento ontem nos stories dela. Medo de gravar vídeo, do julgamento. Vários medos parecidos, vocês percebem? Na verdade, não é o medo, é a vergonha, fazer história, o julgamento. No fundo, é o medo que está por trás, tá? Porque a gente não quer se expor justamente por causa do medo. O que as pessoas vão falar? Será que vão me criticar? Será que eu vou ser rejeitado? De aparecer, do conteúdo não ser interessante. Também tive muito esse medo. Olha só. Gente, eu me identifico muito com todos esses medos que vocês colocaram aqui. Tamo junto, toca aí. Deixa eu só ver aqui o pessoal que está comentando ainda. Acho absurdamente estranho quando começamos, como as pessoas... Deixa eu ver aqui, tá caindo. Aparecem para falar que você quer ser blogueirinha. Ah, sempre tem, né? Vergonha é um sabotador do medo, mas é a raiz do medo também. E, ó, a Kalinka sabe do que tá falando. A Kalinka é coach, sabe de toda essa raiz aí por trás da vergonha, né? Exatamente isso. Quando eu comecei a empreender, não quando eu comecei a empreender, quando eu decidi que eu queria empreender, que eu queria sair do CLT, isso é uma coisa que eu já tinha, era uma coisa que eu já tinha muita vontade, que eu já pensava e tudo mais.
E eu fiquei uns 2 anos assim naquela vontade, pensando, planejando. Já estava super esgotada do CLT, já estava muito cansada daquele método tradicional de trabalho. Estava realmente sentindo que aquilo não ia para frente, que não tinha nada a ver comigo. E quando eu comecei a aspirar a empreender, e quando eu comecei meu trabalho no Instagram, principalmente, eu tive duas barreiras aí. A primeira delas eu comentei com vocês no canal do Telegram, né? Que era começar o meu projeto no Instagram mesmo. Então eu fiquei 3 meses procrastinando esse projeto, fiquei fazendo um outro perfil, um perfil em paralelo a esse aqui, postando várias fotinhos, gravando stories, deixando o perfil todo bonitinho, para quando tivesse tudo perfeito eu começar. Né? Então aí foi o primeiro ponto. Eu tava procrastinando pra caramba. O meu medo inicial era, de fato, começar no Instagram, começar a me posicionar por causa do medo do julgamento, da crítica, todos esses pontos que vocês falaram aqui. E, de fato, quando eu comecei a usar o Instagram, que começou a trazer resultado, eu comecei a ver que o pouco do esforço que eu estava demandando ali já estava tendo frutos. Então eu me deparei com o meu segundo medo, que foi em um caso aí, num tempo de 3 meses mais ou menos, onde eu decidi que, nossa, tá dando certo, tá vindo a demanda, mesmo que ainda seja pequena, mas tá vingando, então eu vou focar, eu quero sair do CLT, eu quero focar nisso daqui. E aí eu comecei nesse dilema, ai meu Deus, mas será? Será que eu saio realmente? Mas e a minha estabilidade? E como que vai ser isso? Enfim, aí eu comecei a me deparar com os meus primeiros medos, tá? Eu não quero entrar muito a fundo dessa história da minha transição de carreira. Eu coloquei um vídeo no meu YouTube na segunda-feira sobre esse assunto, explicando bem certinho como foi a minha transição de carreira. Foi uma forma que eu indico muito, se você que está nesse período pensando em sair do CLT e começar a empreender, eu super indico que você vá nesse meu vídeo do YouTube depois dessa live, né? Lógico, e você assista ali o passo a passo que eu fiz, porque foi uma forma segura, mas ao mesmo tempo ágil. Eu fiz, eu agi. E uma das coisas que mais mais fizeram com que eu percebesse assim que, nossa, o que eu mais vou me deparar nessa jornada é o medo. O medo de começar, o medo de fazer. Essa jornada da gente começar a empreender, não só de empreender, mas a nossa vida como um todo, a gente vai se deparar o tempo todo com o medo. Mas uma coisa é fato: onde existe o medo, existe o crescimento. Por trás das oportunidades vai haver o medo. Quantas vezes você, por exemplo, começou num emprego novo, né? E aí você fica naquela, ai meu Deus, mas será que eu vou dar conta? Será que eu sou bom mesmo? Será que eu vou conseguir fazer o que tem que fazer? Eu não sei se era só eu que tinha essa ansiedade quando eu começava no emprego novo, me falem aqui, mas eu tinha muita ansiedade. E eu lembro, gente, do último emprego que eu tive como CLT, que no meu primeiro dia de trabalho, era assim, era uma empresa muito legal, eu estava super ansiosa para começar, ia ser um cargo super bom, eu ia trabalhar com pessoas incríveis, né? Enfim, e eu cheguei lá no primeiro dia e eu fui apresentada à empresa, fui apresentada ao que eu tinha que fazer, eu fui apresentada as planilhas e todas as coisas. E eu lembro que na hora do almoço, eu estava tipo assim, desesperada. E eu liguei pro Matheus, pro meu marido, eu falei, Matheus, pelo amor de Deus. Eu comecei a chorar no telefone, eu falei, Matheus, eu não vou conseguir dar conta disso aqui. Matheus, é muito difícil. Matheus, é que tu não sabe como que é a empresa. Ai, Matheus, e eu comecei a chorar, eu fiquei desesperada. E a minha vontade, gente, era de ir embora para casa e desistir daquele emprego, que era um emprego que eu queria tanto. Eu tava com vontade de desistir. Por quê? Porque eu pensei, cara, eu não vou dar conta disso. Comecei a prever várias coisas. Ai, não, o que eu vou fazer? E aquele medo de sair da zona de conforto, aquele medo. E aí, resumo da história, né? Eu não fui embora, lógico, né? Não tinha como largar aquilo, enfim, não fazia o menor sentido. E eu dei conta do recado, tive uma carreira bem legal lá, saí de lá justamente para começar a empreender. Mas enfim, e muitas vezes com a gente acontece isso também. Eu quero que você
escreva aí, ou que você pense. Se você puder escrever, melhor. No final aqui, na verdade, no decorrer dessa live, eu vou falar de várias coisinhas que seria interessante de você anotar, de você se questionar, porque são perguntas que vão te trazer muita clareza na hora que você está frente a um medo. Sempre que eu estou diante de algum desafio, de medo, eu faço essas perguntas e isso me conforta. Me conforta para agir, me conforta para fazer. E eu quero que você pense quantas vezes que você agiu apesar do medo, quantas vezes que você, mesmo com medo, mesmo achando que, nossa, isso aqui não é pra mim, ai não vou conseguir, aí você foi, tipo assim, você não tinha escolha, aí você foi lá e fez, e aí no final você pensou assim, nossa, não é que eu dou conta do recado, não? Não é que eu consigo, gente, olha só, até que eu não sou tão ruim assim. Não é assim, gente. Ou você pensa assim, nossa, mas nem foi tão difícil assim. Tava me subestimando, não é verdade? As minhas mentoradas falam muito isso. Quando elas vão fazer stories ou quando elas vão fazer live, aí elas me contam, Mari, até essa semana teve algumas que passaram por isso. Semana passada. E aí elas me disseram, Mari, eu tenho live nessa quinta e tal. Tô super ansiosa, ai, tô nervosa. E eu falei, não, vai que vai, o negócio vai fluir, vai dar tudo certo. E no final das contas, eu fui lá, perguntei, e aí, como é que foi? E a resposta sempre a mesma, olha, não foi tão difícil assim. Teve até uma que falou assim, olha, aconteceram alguns probleminhas técnicos ali, mas da próxima eu já vou saber, já vou arrumar. Não foi tão difícil como eu imaginava. Então, o que acontece, gente, é que a gente costuma, assim, colocar uma fantasia no medo, né? A gente começa a idealizar aquele medo horroroso e a gente paralisa. E eu quero que você entenda que todo mundo sente medo. Você não é uma pessoa sortuda, privilegiada por sentir medo. Eu sinto medo. Todo mundo que está aqui na live, mais de 40 pessoas sentem medo. Nos meus atendimentos, eu tô todo dia falando com pessoas que têm medo de alguma coisa. As pessoas que você admira, pode ser o maior guru aí da sua área, pode ser qualquer pessoa que você for conhecer um pouco a história, você vai ver que ela sentiu medo. Só que a coragem, gente, não é você não ter medo. Aquela pessoa que é corajosa não é aquela pessoa que é destemida, que, né, eu sou a topzera, não sinto medo de nada. Não. Tem uma frase do Osho que eu gosto bastante, que ele fala assim, que a coragem não é você não sentir medo, não é a ausência de medo, mas é você agir apesar de sentir medo. É mesmo você sentir medo, mesmo você com aquele frio na barriga, você vai lá e age. Você vai lá e faz. E por trás de cada vitória que eu tive, eu imagino que por trás de cada vitória que você teve, eu acredito que em algum momento você precisou vencer o medo. O medo, ele geralmente está escondido, ele geralmente está atrás, né? Na verdade, ele é a primeira coisa que você vai se deparar antes de chegar na sua vitória. Você precisa enfrentar. Então, gente, eu quero começar aqui a trazer umas dicas para vocês de como que você consegue vencer esse medo, né? Como que você faz para começar, para vencer esse medo e, de fato, se colocar em movimento. E eu separei 6 dicas que eu acho que são fundamentais nesse processo. Se você está com papel e caneta aí, aproveita para anotar e depois compartilha comigo nos stories, me marca para eu poder compartilhar o seu resumo também, viu? Primeira coisa, gente, como que você vence o medo? O que eu fiz nos momentos que eu mais me encontrei com medo? Como, por exemplo, começar a empreender. Foi, de fato, decidir que eu faria. Ainda ontem eu estava assistindo uns stories da Natasha, não sei se ela está aqui na live, ou se ela assistir, um beijo para a Natasha. E ela estava falando sobre essa dificuldade da transição da carreira, sobre os medos que a gente tem, todas essas questões de estabilidade e tal. E eu ouvindo isso, eu comentei ainda com meu esposo, falei, nossa, a melhor coisa que eu fiz foi no momento que eu simplesmente parei com aqueles meus dilemas. Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Ai, e se? E eu tomei a decisão. E eu falei, vou começar. E me joguei. Foi o melhor momento pra mim, gente, porque saiu um peso das minhas costas
eu me vi sem aquela estrutura ali e eu falei, agora eu vou fazer esse negócio aqui dar certo. Agora só depende de mim, eu vou me virar, vou. E sabe, é assim, quando você tá naquela, ai, será que eu faço stories ou não? Ai, faço stories ou não faço? Faço stories ou não faço? Cara, decide, vou fazer essa bodega aqui, vou postar esse negócio e pronto. Quando você decide que você vai fazer, pronto, já era. A pior coisa é quando você fica naquela... Você fica alimentando o medo, você fica alimentando aquele medo, você fica pensando, e quanto mais você pensa, mais o medo cresce, vai. E aí você não vai pra frente. Então, uma coisa que me conforta muito, que me ajuda é decidindo que eu vou fazer aquilo, decidindo que eu realmente vou fazer, tá? E uma outra coisa que tá junto ainda nisso aí é você se comprometer não apenas com você, mas se comprometer com outra pessoa. Se você tiver a possibilidade de se comprometer com outra pessoa, faça isso. Então eu lembro que o meu primeiro stories que eu gravei aqui foi... Eu avisei o pessoal, olha gente, amanhã eu vou fazer um tutorial assim, vou mostrar pra vocês como que vocês fazem tal coisa. Então eu gerei uma expectativa e aí no dia seguinte eu tinha que dar as caras e mostrar o tutorial nos stories. A primeira live que eu fiz também, eu me comprometi, divulguei nos stories ali que eu ia fazer a bendita live, quase morri do coração, mas eu fiz a live. O meu primeiro evento ao vivo também é a mesma coisa. Eu me reuni com algumas pessoas, decidi que ia fazer o evento presencial, começamos a organizar, divulgamos, fui lá, palestrei. E é assim, gente, tudo assim, ó, morrendo de medo. Mas eu me comprometi e fiz, tá? Então, decida o que você vai fazer. Se comprometa publicamente, se comprometa com a sua audiência, se comprometa com alguém. Esse comprometimento ajuda muito, tá? Uma coisa também, uma dica extra, quando a gente fala de live, de evento, se você conseguir fazer isso com uma outra pessoa no começo, é melhor, facilita bastante. Eu tenho uma mentorada, não sei se ela tá aqui, a Gi. Gi, se você tiver aí, dá um oizinho. A Gi, a gente começou o trabalho de mentoria, ela foi para a parte da ação e uma coisa que ela estava com receio de fazer eram as benditas lives. Uma pessoa normal, né, o que ela faria? Ela iria tentar procrastinar ou ia, né, enfim, fazer uma live por semana, quem sabe. Mas o que a Gi decidiu fazer? A Gi decidiu marcar live com várias pessoas que ela gostava, que ela admirava e fez live todo dia por mais de um mês. E ela me falou assim, na primeira semana ela me falou, Mari, eu tô amando fazer live, nossa, que coisa mais legal, que coisa mais gostosa fazer live. A Gi, ela se apegou a outra pessoa, se comprometeu com uma outra pessoa e meteu a cara. E começou a fazer. Então, hoje, se você está se travando em alguma coisa, pensa, será que eu consigo fazer isso com alguém? Será que eu consigo lançar algo com alguém? Às vezes até um curso, sabe? Aqui eu tenho exemplos para vários casos, mas eu tô com dificuldade de lançar o meu primeiro curso, lança com alguma outra pessoa em parceria. Tô com dificuldade de fazer minha primeira live, faz com outra pessoa, sabe? Existem muitas coisas sim que você vai ter que fazer sozinho, mas se você conseguir algumas coisas fazer com outra pessoa, para você ter a experiência, para você sentir como que é e para você ver principalmente que não é aquele bicho de 7 cabeças, melhor, tá? Então a primeira dica é você de fato decidir, se comprometer e meter a bala. Segunda dica é você não dar tempo, não dar tempo. Isso eu li inclusive hoje no livro que eu estou lendo, que é 10 vezes o nome. Qual que é o nome dele? Esqueci o nome do autor. Esqueci o nome do autor, gente. Depois vocês dão uma olhada nos meus stories. É um livro que eu indico muito. E ele fala justamente sobre isso, de você não dar tempo pro medo. Porque o que acontece? O medo, ele se alimenta do tempo. O medo, ele se alimenta do tempo. Então, aí, ó, a Fran comentou o nome do autor. Quando você começa a dar muito tempo, a pensar muito, eu vou esperar, agora não é o melhor momento, depois eu faço, vou amadurecer melhor a ideia, vou planejar melhor. Você está alimentando esse medo.
Eu conheço pessoas que ficaram, tipo assim, mais de um ano para começar a gravar vídeo, por exemplo, e era uma coisa que a pessoa quer muito e se limita, sabe? E eu vejo muito isso. Alguns medos que realmente bloqueiam, que realmente travam a pessoa. E você não pode dar tempo. Se você começa a pensar muito, você não faz. Essa live de hoje, meio-dia e meio, é uma prova viva disso. Eu já estava, desde semana passada, querendo marcar para fazer live essa semana, mas eu ficava pensando, tem que planejar melhor ali o cronograma, se eu vou convidar alguém, não vou. E aí eu ficava, porque nunca sobrava o bendito tempo para fazer isso. E aí ontem eu estava ali trabalhando, eu pensei, cara, e a minha semana de live? Amanhã já é quarta-feira, eu não fiz a bendita semana de live. Eu falei, bom, vou divulgar aqui pro pessoal o comprometimento que eu falei para vocês. A decisão e o comprometimento. Foi lá, fiz um story, gente, vou começar uma semana assim, assim, qual horário vocês preferem? Aí vocês votaram ali que preferiam meio-dia e meio, cá estamos, meio-dia e meio. E aí hoje de manhã eu tava ali fazendo o meu ritual da manhã, eu tava lendo e aí eu pensei assim, tá, o pessoal votou que quer meio-dia e meia essa live. Eu começo na quinta ou eu começo hoje? Porque em tese, né? Em tese eu poderia começar na quinta, né? Já que não deu 24 horas da enquete ainda. E eu pensei, não, começa hoje. Qual que é a tua desculpa para não começar hoje? Não me preparei ainda, né? Nem sei o tema que eu vou falar na live. Dane-se, vai fazer hoje, dá um jeito. E aí eu peguei e divulguei para vocês que seria hoje, coloquei ele nos stories, coloquei a contagem regressiva, faltavam 3 horas, eu tava ali de pijama, né? Não tinha comido, tava ali toda esquisita, não sabia nem o que eu ia falar. E marquei a live. Então, gente, você não dá tempo, não dá tempo. Outra coisa que é um exemplo claro disso é quando eu vou começar a live aqui. Quanto mais tempo eu fico esperando para, tipo assim, eu vou esperar vir a coragem, mais eu fico, tipo, me tremendo na base. Real. E olha que eu tô acostumada a fazer isso aqui. E aí, não espera, pega, vai ali, clica no ao vivo, começou, meu filho. Vai que vai feliz, entendeu? Então, é desse jeito que tem que ser. Você não pode dar tempo. As pessoas que mais querem fazer perfeito, gente, que mais, vou esperar, ficar tudo bonitinho, quando tiver assim, aquela imagem linda, aquele conteúdo perfeito e tal, aí eu faço, né? E aí faz quando? Faz nunca. Não sai do lugar. Tá? Então, se você for ver as pessoas que mais têm resultado hoje, não são aquelas pessoas, gente, que são as mais talentosas, que são as melhores, que são as top das galáxias. Não, são aquelas pessoas que fazem. Aquelas pessoas que sentam a bundinha na cadeira, como eu falo, e fazem, entram em ação. Tá? Então, não dê tempo. O tempo, ele só vai te deixar com mais medo. O tempo, ele é o alimento, a comidinha ali do seu medo, tá? Então pega, decide, age, faz, não espera. Pega o impulso e vai feliz, tá? A Pamela falou, verdade, nunca acho que é a hora certa e só fico planejando. Exatamente, Pamela, eu era assim, eu era aquela pessoa que fazia 1 milhão de curso, que estava sempre me especializando na área de marketing. Chegou uma hora que num MBA que eu estava fazendo, eu cheguei a falar com um professor depois de uma aula, a louca, né? E eu falei pra ele, era uma aula sobre neuromarketing, e eu falei pra ele, seu professor, mas onde que eu consigo aprender mais sobre isso, assim, porque, né? Aqui, nesse módulo aqui do MBA, eu já sei tudo isso que você falou e tal. E ele falou, não, agora só se você fizer um curso não sei aonde lá, que é super especializado em neuromarketing e tal. Eu falei, meu Deus, eu ficava sempre fazendo mais, estudando mais, achava que sempre tinha que fazer mais. Vou começar um projeto. Tem que fazer o projeto perfeito. Eu fiquei 1 ano, gente, para fazer um curso que eu lancei agora, final do ano, porque eu ficava planejando, o curso perfeito. E não dá para ser assim, Principalmente no mundo de hoje, principalmente se você quer trabalhar no digital, você tem que pensar rápido, você tem que validar a ideia ali com o seu público, você vai ter a devolutiva, vai ver se funcionou, você vai ajustando no processo. Não dá para ter todo aquele planejamento, aquela coisa para ver se vai. Tem que ser mais ágil, tá? Então, haja mais rápido. Haja mais rápido para a direção certa, lógico, né? Saiba para onde você está indo, mas haja, faça, não fique esperando,
tá? Agora, terceira coisa que é importante você fazer para você vencer os seus medos. Ó, o pessoal falando, a Samara que também era assim. E hoje vê o quanto a gente deixa morrer os planos, vem outras pessoas e fazem e ficamos para trás. Exatamente, você tá ali pensando, vem um outro, ó, colocou o teu plano em ação. Então, não dá, gente, a gente tem que ser mais ágil, real, tá? Isso é uma coisa que o empreendedorismo me trouxe muito, de ser mais prática, ser mais ágil, vai, faz, valida a ideia, não deu certo, depois corrige, mas vai fazendo e corrigindo, aprimorando, sabe? Terceira coisa é você aceitar os seus erros, aprender com eles e melhorar depois. É justamente isso que a gente está falando aqui. É você saber que sim, você vai errar, você tem muitas chances de errar, normal. É os dois lados da moeda. Você pode acertar, pode dar certo, pode ter um resultado que você gostaria, ou pode ser que seja um resultado diferente do que você gostaria. Eu nem gosto de usar a palavra fracasso, gente. Eu gosto de usar a palavra resultado. Porque o fracasso nada mais é do que você ter um resultado que é diferente daquilo que você esperava. Um resultado que não era aquilo que você planejava. E aí, se você teve um resultado que é diferente do que você gostaria, então você vai fazer o quê? Você vai mudar a sua ação, você vai mudar o seu plano, vai mudar algum detalhe ali para ter um resultado diferente. Mas é muito importante você saber que sim, possivelmente você vai errar em alguma coisa, que não vai ser perfeito, você tem chances de falhar. Mas é você identificar os seus erros, identificar aonde foi que você não teve êxito e você ir aperfeiçoando isso. Então, mas não você não fazer até ficar perfeito, mas é você fazer. Ah, ficou ruim aqui, vou melhorar. É igual a menina da live, a minha mentorada, né, que fez a live na semana passada. Ela falou, Mara, em cima da hora, deu problema. Deixa eu só colocar meu notebook para carregar aqui, gente, rapidinho. E aí ela me falou assim, Mari, no meio da live deu alguns probleminhas técnicos e tudo mais com a iluminação. E aí, só que agora eu já sei como corrigir as próximas. Só que isso não impediu ela de fazer. É a mesma coisa, você vai lá, posta um vídeo, grava o Bendito Stories, depois você assiste e você pensa assim, no próximo vídeo eu posso, quem sabe, olhar mais aqui para a câmera, posso ficar mais solto, ou eu posso dar um sorrisinho, né? Eu fiquei muito sério, eu dar um sorrisinho no próximo, né? E aí você vai melhorando, mas não tem como você melhorar uma coisa que você não faz. Você tem que fazer para melhorar. E essa melhora, gente, é uma melhora contínua. Tá? Mas você tem que melhorar na ação. Faz, melhora, tá? Deixa eu botar minha... Se vocês vissem a gambiarra que tá aqui, essa minha mesa, eu acho que vocês devem estar vendo um monte de folha. Isso aqui é ao vivo, né? Número 4, gente. Número 4. Depois eu vou ver os comentários de vocês aqui. Falei que ia ver depois, acabei olhando aqui. Número 4 é você começar como está e com os recursos que você tem. Isso é um outro equívoco que eu vejo muitas pessoas cometerem. Ficar esperando ter a melhor câmera, ficar esperando ter aquele celular novo, ficar esperando acontecer alguma coisa, ou se sentir mais preparado. Ah, depois que eu terminar o meu curso de não sei o que lá, aí eu vou começar. A pessoa espera demais, espera aquele momento perfeito. E, gente, não existe momento perfeito. Não existe momento perfeito. Você tem que começar agora como você está. Comece com o que você tem hoje, com o recurso que você tem hoje. E esse recurso é tanto o seu recurso material, quanto o seu recurso emocional, quanto as suas habilidades. É você começar com o que você tem. O que você já tem hoje é o suficiente para você começar. E aí, aos poucos, você melhora também. Mas não espera você ter um designer, ter um fotógrafo para fazer suas fotos, não espera você ter toda aquela estrutura para começar. Não, começa do jeitinho que dá, com o melhor que você tem hoje, tá? Isso é muito importante, gente.
Não só o recurso, como eu falei, material, mas o recurso emocional. Se você se sente inseguro, se você sente medo, se você acha que você poderia ser mais desinibido ou ter alguma técnica a mais em alguma coisa, começa assim mesmo, tá? E aí você vai aprimorando no processo. O processo vai te ensinar muita coisa, muita coisa. Número 5, dica número 5 dessas 6 dicas para você vencer o medo de começar. É você evoluir sempre, tá? Como assim evoluir sempre? Não quer dizer que, como você vai começar com o que você tem hoje, com os recursos que você tem hoje, de habilidades, materiais, enfim, que você vai se contentar com isso e falar, bom, é isso mesmo, é isso aqui que eu tenho, vou ficar assim para sempre. Não, não é isso. Você vai estar sempre evoluindo. Então, você começou a empreender online, por exemplo, você descobriu que você precisa aprender a se vender, que você precisa aprender mais sobre marketing, que você precisa aprender a se posicionar nas redes sociais, que você precisa aprender a ter um discurso mais persuasivo. Você vai começar a descobrir várias coisas que você precisa melhorar. E aí você vai evoluir, você vai ir atrás dessas competências, você vai se desenvolver. Então, esteja consciente de que é um processo de melhoria constante, principalmente se você empreende. Você tem que estar o tempo todo, sabe, se desenvolvendo e estando disposto a aprender. E eu vejo muita gente que tem essa resistência com relação a isso e que pensa assim, bom, vou começar a empreender online, né? Sou psicóloga ou sou arquiteta, sou engenheira, vou começar a empreender online. E aí a pessoa só foca naquela habilidade técnica dela ali. Ah, porque o que eu sou boa é fazer os atendimentos ali com a galera. Agora ficar aparecendo no Instagram, vender. Deus me livre, eu não vou fazer isso. Gente, pelo amor de Deus, isso faz parte do protocolo de um empreendedor. Você hoje não é apenas uma psicóloga, você não é apenas um arquiteto, um engenheiro, uma profissional de marketing. Você é o vendedor da sua área, você é o marqueteiro da sua área, você é o financeiro da sua área. Ser empreendedor é isso. Você tem que vestir todos esses papéis que o empreendedor precisa fazer. E aí você vai ter que estudar. Esses dias eu falei para uma mentorada minha na reunião, uma psicóloga, eu falei para ela, olha só, a primeira profissão que você tem é ser, primeiro, resolvedora de bucha, resolvedora do problema dos outros, porque essa é a primeira profissão que todos nós temos. Todo mundo aqui resolve o problema de alguém, cura a dor de alguém, não é verdade? A segunda profissão é você ser marqueteiro, você saber se posicionar, saber vender a sua imagem, saber vender as suas competências, saber mostrar isso para o mercado. Não adianta você ser ótimo no que você faz se você não sabe mostrar isso. E a terceira profissão é você ser vendedor, saber vender o seu peixe, saber conversar com as pessoas, provar o valor do seu trabalho. E aí a quarta profissão é a sua profissão mesmo. Por quê, gente? Por que a quarta? Por que não é a primeira? Porque para a pessoa chegar até você, ela precisa chegar de alguma forma. Ela precisa te ver, ela precisa conversar com você antes, entender o seu valor. E aí sim, quando ela chega em você, depois de passar por todo esse processo de marketing, de vendas, enfim, aí você vai fazer a transformação na vida dela através do seu trabalho. Mas o que eu quero te dizer é, você precisa estar disposto a se desenvolver. E é um desenvolvimento contínuo. É um desenvolvimento contínuo, tá? E a sexta coisa... A sexta dica, o sexto conselho para você vencer o medo e você começar de fato é você começar a agir como a sua melhor versão. Ai, Mari, como assim agir como a minha melhor versão? Que coisa mais poética, né? Que coisa mais... É exatamente isso, gente. Agir como a sua melhor versão. Hoje, os resultados que você tem... eles são relativos àquilo que você tem sido, aquilo que você tem pensado, aquilo que você tem plantado, as ações que você tem executado. Elas têm te trazido exatamente a esse ponto que você está hoje na sua vida. Então, se você acha que está tudo uma porcaria,
que você andou fazendo aí? Ou pior, o que você deixou de fazer para estar sentindo isso? Tá? Quando eu comecei a empreender, teve uma fase assim, eu digo que mais pro final do ano passado, vivi por vários dilemas, tá? Passei por várias questões. Na verdade, durante todo o processo a gente vai altos e baixos, né? Porque é você com você mesmo, você lida com a solidão, você lida com a sua incompetência o tempo inteiro, com os seus medos, com a sua procrastinação. Você tá ali cara a cara com o pior chefe que você poderia ter às vezes, ou o pior funcionário, às vezes é você mesmo, e você tá de cara a cara ali com ele, tá? E aí eu comecei a me deparar com os meus medos, com as minhas inseguranças, com as minhas travas, e aí eu via às vezes algum resultado que eu não tinha e eu sabia que a única pessoa que eu podia responsabilizar pelo resultado não era o meu chefe, não era não sei quem, né, o Zé lá, não sei da onde, era eu mesma. Era eu mesma, gente. Olha que coisa mais triste. Você não tem quem culpar. Até quem quiser, até arruma, né? Um outro culpado. Ah, é o cliente, é a economia, é... Não, mas eu não tinha mais quem culpar, não. Falei, nossa, é eu mesmo que tô nesse nível aqui, tô precisando evoluir. E uma coisa que me chamou muita atenção, uma frase que me chamou muita atenção na época, até de uma coach de carreira... Tô toda descabelada aqui, gente. Meu cabelo tá todo cheio de frizz. Foi o seguinte, ela falava assim: quando você tem um sonho muito grande, quando você tem um desejo, um objetivo, o que a sua alma quer, na verdade, é o processo de quem você vai precisar se tornar para realizar aquele sonho. Sério, quando eu ouvi isso, eu não sei se você entendeu. Se quiser, eu vou repetir. Mas quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, parece que virou uma chavinha na minha cabeça. Aquela frase, sabe, foi um chacoalhão para mim. Foi um chacoalhão. Eu pensei assim, nossa, é exatamente isso. Os sonhos que eu tenho hoje são diferentes dos sonhos de muita gente. Quem sabe hoje o sonho que você tenha, a sua família olha para você e fala, nossa, por que você quer isso, menina? Nossa, menina, por que você quer isso? Nada a ver. Nada a ver esse teu sonho aí, vai fazer outra coisa. E aí você vê os teus colegas, os teus amigos, todo mundo sonhando outras coisas, tu fala, nossa, mas por que eu quero tanto isso? E a tua alma tá ali falando, tu sonha e tu deseja, e tu fala, ai, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é esse o desejo. Vou repetir. O sonho que você tem hoje, eu tô falando com as minhas palavras, tá? Não é bem como ela falou, mas o sonho que você tem hoje, o desejo que você tem hoje, quando você tem um sonho, um desejo, é a sua alma que, na verdade, está querendo o processo para você se tornar na pessoa que você precisa ser. O que a sua alma quer é quem você vai precisar se tornar para realizar aquele sonho. Porque uma coisa é fato, você como você está hoje aí, você não tem os recursos necessários, emocionais, criativos, de ação, enfim, para ter aquilo que você deseja. Você vai precisar se transformar. E aí, quando você olha para o seu sonho, você não tem que pensar assim, putz, nossa, mas é muito difícil, não vou conseguir não vou atrás. Não, você vai ter que se transformar nessa pessoa. Então, na época que eu ouvi essa frase, eu falei, gente, é isso, é isso. Esse desejo que eu tenho, esse sonho que eu tenho, ele requer algumas coisas. Isso é importante que você tenha consciência. O que o seu sonho, o que o seu desejo, o teu objetivo requer de você? Quem você precisa ser para conseguir chegar nesse ponto? E aí eu pensei, nossa, eu preciso ser mais confiante, eu preciso ser mais prática, eu fico enrolando muito para fazer as coisas, aquela coisa de perfeição, eu tenho que ser mais prática, eu preciso ser mais ágil. Ah, vou fazer uma live? Beleza, vou pegar, vou marcar a live, vou fazer amanhã a live. Não vou fazer todo um roteiro e tal, e aí vou fazer a live. Não, ser mais ágil, mais prática, mais consistente nas minhas coisas. Comecei a fazer os posts toda semana, vou fazer toda semana, me comprometi. É o meu compromisso comigo. Então, eu comecei a entender isso, quem eu preciso ser. Faz sentido, gente? Falem aqui pra mim. E, gente, ter essa percepção mudou tanto o meu jogo. Eu parei de ser aquela pessoa reclamona, que ficava fazendo aquelas atividades, fazendo um post, reclamando, ai, que saco, né? Tô aqui fazendo esse post.
Ai, tem que gravar stories. Ai, meu Deus. Nossa, meu WhatsApp tá cheio de gente falando comigo. Tem que responder todo mundo. Ai, vou ter que fazer post nesse final de semana. Vou ter que planejar não sei o que lá no final de semana. E aí eu comecei a me aliar ao processo. Comecei a amar o processo, que é o que eu falo pra vocês. Comecei a amar esse processo de que, nossa, tô com vergonha, tô com medo. Nossa, eu tô precisando melhorar isso aqui. Tô vendo que esse medo tá me mostrando que eu ainda preciso evoluir nisso aqui. Então, respira fundo e vamos pra cima. E vamos fazer. É quem você precisa ser para conseguir chegar onde você quer. E eu te pergunto, você que está com medo de começar a se expor, você que está com medo de começar a vender o seu peixe, eu te pergunto, o teu eu ideal, você nessa vida que você tanto sonha, você nessa vida que hoje seria o ideal para você, eu quero que você pense nessa vida. Você precisa pensar na vida que é o do seu sonho mesmo. Ai, Mari, mas que, né, é muito distante e tal, melhor sonhar com uma coisa pequena. Não, sonha com o ideal para você. O que que é esse ideal? O que que é esse ideal? Você vai visualizar o que que seria isso? O que que você teria? Como que você seria? Como que você se vestiria? Como que você agiria? Como que você falaria com seus clientes? O que que você faria? Qual que seria o seu processo de trabalho? Você teria que ficar gravando stories? Você teria que ficar gravando vídeo? Você teria livros? O que que você faria? Quem seria você? Você vai escrever isso. Então, ó, quem tá com papel e caneta na mão, vai escrever aí, ó, o que que eu quero? O que eu quero? Quais são os meus sonhos? Anota aí. Como eu vou me sentir quando eu conquistar isso? Como que você vai se sentir? Qual é a sensação? Quais são os sentimentos? Você vai imaginar, você vai escrever qual que são os sentimentos. O que você precisa ser para alcançar isso? Quem você precisa ser? E o que que você precisa fazer? O que que você faz? E aí, gente, você vai ser essa pessoa de propósito. Você vai começar a ser essa pessoa. Um jogador, por exemplo, que joga na segunda divisão e que sonha jogar na primeira divisão, antes dele ser promovido para a primeira divisão, ele precisa começar a se comportar como um jogador da primeira divisão. Porque daí ele vai ter os resultados de um jogador de primeira divisão e ele vai ser reconhecido como tal. Mas antes das pessoas te reconhecerem como tal, você precisa agir como tal. E será que você tem agido como tal? Tô falando bastante tal, né? Mas será que você tem agido como tal? Ou não? Isso é muito, muito importante. Se a pessoa que você quer ser, uma pessoa corajosa, uma pessoa que fala com os clientes, uma pessoa que, sabe, que pega e faz, você tem que começar a ser essa pessoa. E aí você vai precisar, sim, começar a abrir mão dos seus medos, abrir mão, sabe, enfrentar. Para finalizar aqui, gente, eu quero falar para vocês uma frase que uma vez eu ouvi do Wendel Carvalho. Exatamente, Kali, ser primeiro, fazer e depois você tem. Tudo começa com quem você é. Tudo começa com quem você é. Tem uma frase que eu ouvi uma vez do Wendel Carvalho, eu não sei quem é que conhece ele, eu gosto muito do Wendel, muito, muito, é uma pessoa que eu admiro muito, foi uma pessoa que me ajudou muito nessa jornada de me autoconhecer, enfim, descobrir meu potencial e de começar aqui também no Instagram. E uma vez ele deu um exemplo, assim, e eu quero fazer isso com vocês, eu quero que você pense o seguinte, qual que é o seu maior sonho hoje? O que está te impedindo hoje de fazer o que você precisa fazer? Tá? Então, quem falou aqui que é medo de gravar vídeo, quem falou aqui que é você se expor, quem falou aqui que é você começar a empreender, enfim, você vai pensar nisso, desse seu maior medo. Se hoje uma pessoa bem do mal, um sequestrador, pegasse o que você tem de mais precioso, pode ser, sei lá, os seus pais, o seu filho, alguém que você ama muito, sequestrasse essa pessoa e ele te dissesse assim, olha, para você
ter essa pessoa de volta, para eu libertar essa pessoa e, né, não acabar com a vida dela, você precisa pegar esse teu medo aí, esse teu sonho e realizar. E eu te pergunto, você conseguiria realizar esse sonho? Você conseguiria vencer esse medo que você tem hoje? O que você acha? Comenta aqui pra mim. A maioria das respostas é sim, eu daria um jeito. Sim, eu faria o que for preciso para conseguir realizar isso daqui. Por quê, gente? Porque todo recurso que você precisa, você já tem. Todo recurso que você precisa para realizar o que você quer, você já tem aí com você. Mas sabe o que falta? Falta você despertar a leoa que tem dentro de você, o leão que tem dentro de você, e você começar a ir para cima e agir. É isso, gente. Você não precisa de mais nada além do que você já tem hoje. Faz sentido? É isso. É isso. E eu quero que você me diga agora o que você aprendeu com essa live. O que você aprendeu sobre medo hoje? Escreve aqui pra mim. O que você aprendeu sobre medo hoje, que eu quero saber. E eu quero que você me diga também o que você vai fazer hoje. Aí agora é só com quem é corajoso mesmo pra me contar. O que você vai fazer hoje que vai ser a primeira ruptura aí com o seu medo? Me falem, gente. Quero ouvir de vocês. O que você aprendeu hoje sobre medo? Qual foi o maior aprendizado que você teve? E o que você vai fazer hoje? Qual é o sentido, o movimento que você vai começar a ter a partir de agora? A Samara falou, tô mais leve. Que ótimo, Sá. Faça agora, a Verônica falou. A Ana, que o medo é desculpa porque eu já tenho tudo. Exatamente, Ana, já tem tudo. Se algo te paralisa, você tem que vencer essa paralisia, senão nada você conquista. Exatamente. Que o medo sempre teremos, mas precisamos fazer. Que o medo se alimenta do tempo. Exatamente. Exatamente, Errê. Que eu mesma sou minha própria barreira. A gente sempre é a nossa própria barreira, porque o medo tá aqui, ó, na sua cabeça, na minha cabeça, na cabeça de qualquer pessoa. Que o meu maior medo é de mim mesma. Sim, estamos juntas nisso. Que eu estou montando meu cronograma de postagens, tá? Gente, se vocês têm alguma dúvida, me falem aqui. Estou muito feliz de ver esses feedbacks. Medo pode se tornar um motivador. Exatamente, Raíza. Meus sonhos valem mais do que meus medos. Exatamente. Isso é um diálogo que eu tenho sempre comigo, gente. E é uma coisa que vocês vão ter que sempre fazer com vocês. Sempre sondar o que vocês estão sentindo, sempre se questionar, sempre quebrar, sabe, o que tá na cabeça de vocês. Preparem-se, porque esse é o mindset que vocês precisam ter para empreender. Que a gente só melhora na ação fazendo. Exatamente, Ju. Aprendi a usar meu medo como combustível e agir como a profissional que ainda não sou, mas quero ser. Isso, exatamente. A Carol, que eu vou cobrar o que eu realmente mereço nos meus serviços, perder o medo de cobrar e dizer não. Isso me trava muito. Nossa, Carol, eu precisei quebrar isso muito também quando eu comecei. Faz isso mesmo que tu vai ver como vai aumentar até a tua demanda. Te valoriza que as pessoas vão te valorizar. Isso aí, gente. Pessoal, amanhã a gente tem live de novo. Vou ver qual que vai ser o tema. Se vocês tiverem sugestões, me mandem no direct, tá? Se vocês tiverem algum depoimento também, me manda lá no direct, que eu vou ficar bem feliz de conversar com vocês. Um beijo grande. Se vocês puderem tirar um print dessa live e compartilhar no stories de vocês com o maior aprendizado que vocês tiveram e me marcar pra gente poder divulgar para mais pessoas, eu agradeço. Israel, tudo bem? Tô aqui, viu? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo grande. E a gente se vê amanhã. E bora pra cima, hein? Bora pra cima. Tchau, tchau. Vai ficar salva sim. Tchau, tchau, gente. Beijo.